Eu queria falar nesta manhã sobre batismo. É isso que nós estamos vivendo aqui hoje, né? É isso que nós estamos vivenciando neste momento. E antes que nós fôssemos para o momento mais esperado do dia, o batismo em si, eu vou pedir para a equipe de som colocar na tela aqui a apresentação que nós vamos fazer. Para que a gente possa ganhar um pouquinho mais de tempo, nós vamos ler vários textos aqui na tela. E o primeiro deles, nós vamos ler na Bíblia. Uma cerimônia batismal, ela é feita de muitas formas, mas necessariamente nem todas são apropriadas. Hoje nós teremos a oportunidade de pensar numa cerimônia batismal, tendo como pano de fundo uma cerimônia batismal que aconteceu há muito tempo atrás, que foi o batismo do nosso Senhor Jesus. Esse evento aconteceu no ano 27 da nossa era e encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 3. Vamos ver se nós conseguimos aqui mudar. Agora sim. Mateus capítulo 3, do verso 13 até o verso 17. Você pode abrir a sua Bíblia, que esse texto nós vamos ver na Bíblia e não na tela. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, tentava dissuadir a Jesus, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? É uma pergunta lógica de João Batista, porque diante dele, caminhando em direção ao Jordão, João vislumbrava ali o Criador de todo o céu e de toda a terra. João vislumbrava Jesus não simplesmente como um homem, o Messias, mas ele também vislumbrava pela história de Cristo como sendo o próprio Criador. E João sabia muito bem que aquele homem que ali estava, ele era completamente divino, embora naquele momento ele também fosse completamente humano. E João diz: Senhor, o Senhor vem até mim? Eu sou a criatura, eu preciso ser batizado por ti. E Jesus então responde para João, verso 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Uma das coisas mais extraordinárias estavam acontecendo na história do universo aqui. Pela primeira vez na história da humanidade, a manifestação das três pessoas da divindade aconteceu aqui agora. Jesus, como sendo plenamente Deus, ele se dirige até o Jordão para ser batizado. Para quê? Para que se cumprisse toda a justiça. E então, o Espírito Santo, ele desce de uma forma pessoal, embora corporeamente em uma pomba, e pela primeira vez na história de todo o universo ouve-se a voz de Deus: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Algo tremendamente fantástico. Segundo o livro de Romanos, no capítulo 6, o batismo, ele significa três coisas. O batismo significa morte, o batismo significa sepultamento e o batismo significa ressurreição. São símbolos aplicados ao batismo cristão. São os significados que hoje nós temos aqui estes queridos vivenciando: morte, sepultamento e ressurreição.
morte para o pecado, sepultamento do pecador e ressurreição para uma nova vida. Todos eles em um único elemento chamado batismo, nas águas. Sabe, queridos, se batismo significa estas três coisas, morte, sepultamento e ressurreição, por que Jesus teve que ser batizado? Ele tinha pecado? Ele era um pecador? Ele precisava ser sepultado para o pecado? Não. Mas é que o verso 15, Jesus deixa muito claro o porquê dele ter sido batizado. João diz, eu preciso ser batizado por ti. Jesus diz, não, deixe para que se cumpra toda a justiça. Era uma expressão muito clara para deixar claro para João que a palavra de Deus precisava ser cumprida. Cumprir a justiça era levar a cabo a Bíblia. Cumprir a justiça era seguir o que estava escrito na palavra de Deus. E a respeito de Jesus Cristo estava escrito muitas coisas. O Antigo Testamento testemunhou o nascimento de Cristo, o lugar do nascimento, o nascimento por uma virgem, o batismo dele, a sua traição por 30 moedas. Tudo estava prescrito lá no Antigo Testamento, incluindo o batismo de Jesus. E ele diz então, não, é preciso que tudo se cumpra conforme a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos dá a certeza de que Deus está falando conosco e Ele tem uma vontade para nós. Jesus ele foi batizado para cumprir o que está na Bíblia. Jesus ele nos deu exemplo de que todo ser humano, para se reconciliar com Deus, ele precisa morrer para o pecado, ser sepultado pelas águas do batismo e nascer para uma nova vida. Nenhum ser humano está isento dessa responsabilidade. Embora muitos corações sinceros até mesmo imaginam que não precisem desse passo de fé. Basta ter um coração sincero e puro, que nada mais precisa ser feito. Mas eu digo para você, não existiu e nem existirá nesta terra nenhum coração mais sincero e mais puro do que Cristo Jesus. E mesmo assim, ele foi batizado para cumprir o que está na Bíblia. Não existe o homem ou a mulher mais honesto que seja, mais amoroso com o pai e com o filho, mais bondoso com a sociedade, mais simples e humilde na face da terra, que não precise passar pelo batismo. Porque o mais humilde, o mais simples, o mais amoroso foi Cristo Jesus e ele foi batizado para cumprir o que estava escrito na Bíblia. E aí então, o pecador é sepultado para renascer para uma nova vida. Renascer. 3 coisas aconteceram no batismo de Jesus. Nós já vimos e vamos rever agora. Primeiro, o céu se abriu. Depois, o Espírito Santo desceu sobre ele e Deus disse, este é o meu Filho amado. Estas 3 coisas que aconteceram no batismo de Jesus, elas também acontecerão hoje, na vida de cada um de vocês que aqui estão. Algo extremamente maravilhoso. Algo tão sublime que só pode vivenciar aquele que aceita passar por esse processo. Veja, o céu se abrirá, ou já está aberto nesta manhã. Veja o livro de Lucas, capítulo 15, verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E a pergunta é simples. Se a festa no céu, neste momento, é porque o céu está olhando o que acontece agora. E se o céu está olhando o que acontece agora, é que o céu está aberto contemplando este momento na vida de vocês. Nenhum evento, segundo a Bíblia, faz com que o céu pare para assistir um momento como esse. Mesmo que o homem mais rico e poderoso do mundo decidisse se casar neste dia com a mulher mais rica e poderosa, o céu não pararia e não se abriria para contemplar aquele casamento. Mesmo que o mundo se encontrasse numa declaração de uma terceira grande guerra mundial, o céu não se abriria para contemplar.
mesmo que um grande rei nascesse, o céu não abriria para contemplar. O único evento que faz com que o céu pare é quando um homem e uma mulher tomam a decisão de ser batizado em nome de Cristo Jesus. O único evento. Por isso o céu está aberto nesta manhã. A segunda coisa que acontece, o Espírito Santo descerá. O livro de Atos, capítulo 2, verso 38, disse Pedro, respondendo àquelas pessoas: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, quando proferia esta mensagem, ele não estava ao lado da água, ele não estava à beira de um rio. Pedro não estava batizando ninguém naquele momento. Ele estava dando uma orientação. Vocês querem saber o que é preciso? Então sejam batizados em nome de Jesus. E ser batizado em nome de Jesus tem um significado muito claro, sob a autoridade de Jesus. E Pedro, assim como Mateus, que batizavam com a autoridade de Jesus, quando levavam alguém até a água, eles proferiam a palavra que Cristo havia ensinado para eles. Vocês farão batismos em meu nome, sob minha autoridade. E quando vocês batizarem alguém sobre minha autoridade, vocês batizarão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os discípulos seguiam a ordem de Cristo. Por isso eles eram batizados sob a autoridade, sob o nome de Jesus Cristo. Não que eles levantassem a mão e dissessem assim: eu batizo vocês em nome de Jesus. Não, essa não foi a ordem de Cristo. A ordem de Cristo foi: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando os filhos de Deus são batizados desta forma, a palavra de Deus diz que receberão o dom do Espírito Santo. Vocês receberão o poder do Espírito Santo para viver esta nova vida. Uma vida que vocês vão descobrir amanhã, que é praticamente igual à de hoje e à de ontem. Vocês continuarão sendo vítimas das tribulações deste mundo, continuarão enfrentando altos e baixos, continuarão vivendo, talvez, em meio a tempestades e calmarias, alegrias e tristezas, porque a vida nesse mundo vai continuar sendo assim. Mas o que dará poder para vocês continuarem sendo fiéis e crescendo na graça de Cristo é o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós hoje. Esta é a segunda coisa que acontece. E a terceira: Deus os chamará de filhos amados. Há um texto no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 26 e 27, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque tantos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Filhos de Deus. Mas aí fica uma pergunta: mas pastor, quer dizer então que eu não era filho de Deus antes do batismo? E agora? Porque o ditado popular diz: todo mundo é filho de Deus. Esta é uma meia-verdade. Mas aos olhos da Bíblia, nós temos que pensar da seguinte maneira: é o batismo que nos torna filhos de Deus. Por que essa afirmação? Porque há na Bíblia 3 tipos de filhos. Nós vamos entender isso agora. Existe na Bíblia 3 tipos de filhos. Nós não poderemos ser exaustivo nesse ponto, mas aqui a base eu acredito que vai deixar muito claro na cabeça de todos vocês. Os 3 tipos de filhos que nós encontramos na Bíblia: filho dos homens, filhos de Deus e filhos do maligno. Filhos de Deus, filhos dos homens e filhos do maligno. Vamos lá. Primeiro, filho dos homens. Nascem pelo curso natural da vida e são levados a conhecer a Deus e por ele optar ou não. Todos nascem de um pai, de uma mãe, de um homem, de uma mulher. Esse é o curso natural da procriação, não existe outro meio. Foi o que Deus determinou para a raça humana e permanecerá assim até o fim de todos os tempos.
Homem e uma mulher gerando um filho. Isto é normal, isto é natural, qualquer coisa fora disso não é bíblico, não é de Deus. E aqui então o homem e a mulher geram filhos, os filhos dos homens nascem e são levados a conhecer a Deus e optar por Ele ou não. O verso da Bíblia, Romanos 1, 19 e 20, diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, os homens, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são o quê? Indesculpáveis diante de Deus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: mesmo que a pessoa não tenha pego uma Bíblia na mão para estudá-la, as coisas criadas revelam que há um Criador. Mesmo que a pessoa, tendo sido criada num país mais fechado para a Bíblia e para o Evangelho, ele tem condições de saber que existe um Criador. E por estes indícios, eles serão o quê? Levados a entender e a compreender que existe ou não existe Deus. Aí então, os filhos dos homens, eles podem ter a opção no coração de serem filhos de Deus. Nascem por opção e aceitação à pessoa de Jesus Cristo. E é o que vocês estão fazendo aqui. Aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O verso da Bíblia diz assim: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O direito de ser um filho de Deus depende da aceitação da pessoa de Cristo Jesus. Depende da aceitação da pessoa de Deus, do Evangelho, do conhecimento, independente da sinceridade que exista num coração. Aos quais estas pessoas não nasceram por descendência natural. A descendência natural são os filhos dos homens, mas filhos de Deus são aqueles que receberam e creram no nome de Jesus. E aí então não nascem pela vontade da carne, nem da vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Isto é ser filho de Deus. É ter a certeza de que vocês conheceram a Cristo Jesus e escolheram servir a Cristo Jesus. Escolheram entregar o coração a Jesus. Escolheram viver de acordo com os princípios de Cristo Jesus. E isso torna vocês, pela fé, filhos de Deus. E o terceiro ponto: filhos do maligno. Nascem pela rejeição da palavra de Deus, sem disposição de cumprir a justiça, ou seja, o que está escrito. Existem muitas coisas que estão escritas. Por exemplo, uma delas, que é muito importante, Jesus ele disse: queridos, ide e pregue o evangelho para todo mundo, para testemunho de todas as nações. E quando vocês forem e pregarem o evangelho da salvação, o evangelho da redenção, o evangelho de uma nova chance, o evangelho da graça salvadora, o evangelho que diz que eu verti meu sangue para que todos eles pudessem viver. E quando este evangelho for pregado, aquele que crê e for batizado, este será salvo. É claro as palavras de Jesus. Mas quando eu tenho acesso à Bíblia e rejeito as orientações da Bíblia, a despeito da minha grande sinceridade e bondade do meu coração, eu estou rejeitando a Deus. E a Bíblia diz assim: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Aquele que não vive na prática da palavra de Deus, aquele que não segue a orientação da Bíblia, aquele que faz o seu próprio evangelho, aquele que delimita a sua própria conduta de salvação, eles não podem ser filhos de Deus. E eles tornam-se filhos do maligno. Nós precisamos saber, queridos, que vivemos no conflito entre o bem e o mal. À luz da Bíblia, no conflito entre o bem e o mal, só há uma opção segura: Jesus Cristo. Aos olhos da palavra de Deus, é luz
ou trevas? Bênção ou maldição? Salvação ou perdição? Infelizmente, a Bíblia não apresenta uma terceira opção, um caminho neutro. Ou somos de Deus, ou estamos com Deus. Escolher entregar a vida a Jesus é escolher uma nova vida, uma nova chance, um novo começo. É escolher de quem seremos e quem serviremos. Hoje, cada um de vocês, independente das artes que fizeram no passado, independente das traquinagens que cometeram ao longo da vida, independente do que falaram, do que comeram, do que beberam, do que fizeram ou do que viveram, hoje é o dia em que tudo se torna coisa do passado. Hoje é o dia em que cada um de vocês recebe uma folha em branco, limpinha, branquinha, para começar a escrever a história da vida de vocês de novo. Sem mancha, sem mácula, sem erro, sem rusga, sem nada. Que opção existe no mundo mais perfeita do que essa? Que ser daria para um homem e para uma mulher que ao longo da vida errou, falhou, caiu, mas que Deus existe que pode dar uma nova chance, como se nada tivesse acontecido no passado? Só Cristo Jesus, pelo batismo. É a chance da nova vida. Esta escolha é selada pelo batismo. Quando os céus se abrem, o Espírito Santo nos enche de poder para sermos as novas criaturas. E assim, Deus, sorrindo, chama cada um de vocês hoje de filhos e filhas de Deus. Se isto não for maravilhoso, se isso não for bonito, se isso não for lindo, eu não sei o que pode ser. Diga uma proposta melhor deste mundo do que essa. E eu abandono a Bíblia, eu abandono o Evangelho, eu abandono o ministério. O que há neste mundo capaz de dar a mim, um homem pecador, uma nova chance e um novo começo? O que há no mundo capaz de fazer com que nós nos tornemos novas criaturas, sem que nada do passado venha nos condenar? Nada do passado venha nos bater a porta. Nada do passado venha tirar o nosso sono e a nossa paz. Hoje, vocês nascem como filhos e filhas de Deus. O céu está aberto. O Espírito Santo está enchendo vocês de poder. E Deus vos chamará de filhos e filhas amados, que Ele tem grande prazer em vos receber para o reino dEle, para a honra e glória dEle mesmo, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui presentes também, sabendo que um dia o voto que você fez com Deus, a decisão que você fez com Deus, o batismo que você aceitou, ele pode ser renovado hoje. E se porventura, em nome de Jesus, alguém ainda não teve essa experiência, eu digo, olhe para a Bíblia, coloque ela pertinho do seu coração, siga caminhando com a palavra de Deus e entregue o coração a Jesus, para que você possa se tornar um filho de Deus. Teófilo Renato, renascido como amigo de Deus. Que Deus abençoe vocês.